Meus irmãos católicos, que verdadeiramente levam a sério a sua fé. Eu preciso, junto com vocês, nesse momento, fazer reflexões extremamente necessárias para a nossa atualidade. Meus irmãos, nós estamos presenciando um modismo surgir ultimamente de pessoas determinadas a atacar a imagem do Sumo Pontífice, nosso querido Papa. Nós precisamos aqui, antes de eu apresentar a vocês os vídeos que preparei, certo? As argumentações que preparei, eu quero deixar claro que sim, eu creio que nós leigos podemos manifestar o nosso posicionamento crítico ao clero. Está lá no Código de Direito Canônico, no cânon 212. Eu sei que o Papa, ele sim, é criticável, porque algumas pessoas acham que nós não podemos formar uma crítica referente a alguns posicionamentos que o Papa possa ter. Deixa eu deixar isso logo bem claro, porque tem algumas pessoas que já podem achar que eu estou querendo dizer que o Papa sempre é infalível. Mas, amados irmãos, eu como católico sei muito bem que o Papa, ele goza da infalibilidade quando, de fato, ele se utiliza daquilo que é necessário para que ele seja infalível. Primeira coisa, ele não pode ir contra a tradição da igreja, contra aquilo que já está estabelecido. Porque a partir do momento em que ele é contra aquilo que já está estabelecido, ele sim está errado e não deve ser obedecido pelos fiéis católicos em seu erro. O Papa não pode mandar você fazer algo errado e você fazer simplesmente porque quem mandou foi o Papa. Se você tem verdadeiramente a certeza, se você tem verdadeiramente dentro daquilo que a igreja ensina, a prova que aquele posicionamento do Papa foi errado, você pode desobedecer, desde que você tenha muita cautela, que você tenha muito discernimento, delicadeza para expor o porquê você está desobedecendo aquela ordem, aquele ensinamento, aquele comportamento do Papa. Nós sabemos que a infalibilidade papal acontece quando o Papa ele se pronuncia em ex-cátedra, quando ele tem um posicionamento definitivo para a Santa Igreja. Aqui está a infalibilidade. Mas o Papa pode ter deslizes em seu comportamento, em suas homilias diárias, em suas reflexões particulares. Sim, ele pode ter muita falta de discernimento. Nós temos exemplos aí de papas que cometeram erros, faltaram-lhes o discernimento. Nós temos o exemplo de João 22. Nós temos diversos exemplos. Ora, se até Santo Tomás de Aquino, em uma época de sua vida, ele negou a Imaculada Conceição. Então, partindo desse princípio, eu já quero deixar aqui claro, porque algumas pessoas vão achar que o Daniel está querendo aprovar a situação da Pachamama, né? Daquela heresia X ou Y e tal. Não, estou querendo aqui deixar bem claro que nós, fiéis católicos, apostólicos romanos, podemos desobedecer ao Papa desde que o mesmo esteja ensinando algo contra a nossa salvação. Mas, meus amados irmãos, perceba que algumas pessoas elas possuem um profundo esforço de demonizar, de distorcer as falas do Papa. Esquecem que existem diversos detalhes que não devem ser desprezados, como a questão dos idiomas. O Papa fala em um idioma e aí a tradução da mídia vai lá e coloca de forma distorcida, né?
Então nós precisamos entender o contexto daquilo que foi dito, né? E nunca nos esquecermos que Deus não nos julga pelos resultados de nossas ações, e sim pelas intenções que tivemos. Então nós precisamos ter muito cuidado ao analisarmos os comportamentos dos papas, as falas do papa. Nós precisamos ter muito cuidado. Sabemos que ele pode sim errar em seus pronunciamentos. Ele só goza de sua infalibilidade quando o mesmo se pronuncia em ex-cátedra e, logicamente, em unidade com aquilo que já está decretado na Santa Igreja. Eu vou aqui mostrar para vocês alguns vídeos, né? E vocês vão presenciar aqui, primeiramente, o vídeo de pessoas que fazem de tudo para demonizar a imagem do Papa, que fazem questão de mencionar aquilo que identificam como erro, não tentam enxergar o contexto do que foi dito, pegam vídeos partidos do Papa, da fala do Papa, para poder tentar danificar a imagem do Santo Padre. De fato, meus irmãos, existem muitos pontos que discordo, que presencio, por exemplo, o que aconteceu no Sínodo da Amazônia. Inclusive, cheguei a manifestar uma crítica referente à imagem da Pachamama, toda aquela questão do ritual e etc. que aconteceu. Agora, o Papa, mesmo que ele chegue a ter esses erros, nós não podemos considerá-lo um homem que não é o Papa. Veja que existe muito esforço de dizer, Papa Francisco é o anticristo. Outros dizem que as duas bestas fera, né, é o Papa Francisco e Bento XVI. Né? Você percebe que existe esses posicionamentos e essas pessoas elas pecam tão gravemente que elas pegam, por exemplo, revelações de Nossa Senhora e jogam uma interpretação forçada naquilo que a Virgem Maria falou. Por exemplo, La Salette disse que Roma será a sede do anticristo, né? E aí eles pegam e dizem, entendi o que Maria Santíssima disse, então o anticristo é o Papa Francisco. Veja só. Mas em que parte da revelação disse que era o Papa Francisco? Não, mas nós dizemos isso porque identificamos os erros do Papa, o que ele está fazendo, as distorções, as falas heréticas e etc e tal. Será que essas pessoas de fato estão analisando essas falas dentro do contexto? E mesmo que o Papa cometesse uma fala herética, nós precisamos entender alguns detalhes. Nem todo aquele que fala uma heresia de fato é herege. Para que a pessoa seja um herege, ela precisa ser exortada do que ela disse e se ela chegar a negar a exortação e perseverar em seu erro. Então, o fato de alguém falar uma heresia não significa que essa pessoa é um herege. Acontecem deslizes nas falas, acontecem deslizes de interpretações. Isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa, entendeu? Sem falar que o Papa jamais ele chega a atribuir suas falas a uma revelação de Cristo. Às vezes que as pessoas me enviaram vídeos de falas do Papa Francisco e de outros papas que cometeram deslizes teológicos, que não tiveram uma pontualidade argumentativa, eu cheguei a dizer para essas pessoas, ora, todos nós estamos sujeitos ao erro. Podemos ter deslizes teológicos, podemos ter interpretações erradas, ou podemos não saber nos expressar. E daí as pessoas vão ter que ter um esforço para mais ou menos querer entender qual foi a intenção da nossa fala. Recentemente, a mídia imunda distorceu muitas falas do Papa Francisco referente aos homossexuais. E nós podemos provar que existiu muita distorção. Meus irmãos, existem pessoas que eu vou mostrar aqui, que eu faço questão de denunciar essas pessoas que estão
apenas com o objetivo de atacar o Santo Papa, de atacar a própria igreja. Vamos prestar atenção aqui? Preste bem atenção na forma que essas pessoas falam, na forma que essas pessoas se expressam. Preste bem atenção. Vamos para o primeiro que eu vou aqui denunciar nesse vídeo. O conhecido professor Emílio, né? Lá da TV Nossa Senhora de Fátima. Esse senhor, ele precisa urgentemente de um psicólogo. É nítido, meus irmãos, que ele tem muitos desequilíbrios interpretativos. Então vamos para o vídeo que ele se expressa. Assista. Como vencer a igreja falsa? E simplesmente a gente já desde então tem uma igreja falsa e uma igreja verdadeira, cujo Papa é o Bento XVI na igreja verdadeira e na igreja falsa o Papa Francisco. Dia 4 de outubro de 2019, a nossa igreja foi consagrada a ídolos pagãos. Pachamama, deusa Gaia, e também nós tivemos aí a Mãe Terra. Então você que é padre bergoliano, que fica defendendo a igreja falsa, fala para mim como é que você continua celebrando missa dentro da igreja e rezando por um indivíduo que participou da consagração da igreja, do Vaticano, a ídolos pagãos. Conta pra mim como é que é isso, porque realmente não dá pra entender tanta hipocrisia. Continuar defendendo o Papa depois dessa, realmente é hipocrisia. Não pode falar mal do Papa, senão você vai ser excomungado. Perceberam a expressão desrespeitosa que esse senhor tem? A forma que ele transmite o seu saber? Queridos irmãos e irmãs, eu quero aqui fazer um desafio ao professor Emílio. Eu quero que primeiro ele me mostre o que é necessário dentro da doutrina da igreja, dentro daquilo que a igreja ensina, para que o Vaticano, a igreja universal, seja consagrada a uma determinada devoção. Eu quero que ele me mostre isso. De onde é que ele tirou que a igreja universal foi consagrada a Pachamama? Não estou dizendo aqui que achei correto ter toda aquela reverência a Pachamama, toda aquela situação, realmente gerou muita dúvida no povo católico. Não estou aqui querendo dizer que estou de acordo com aquilo que aconteceu, e nós sabemos, dentro da doutrina da igreja, que aquilo não era para ter acontecido daquele jeito. Mas afirmar que a igreja universal foi consagrada a Pachamama, queridos, de onde esse homem tirou tal argumentação? E eu quero que ele me prove, eu quero que esse vídeo chegue até ele. Esse homem desequilibrado que tem interpretado, né, muitas das aparições de Nossa Senhora, ele interpreta ao seu bel prazer. Por exemplo, essa de dizer de duas igrejas, que existe uma igreja verdadeira, que é a de Bento XVI, e existe a igreja falsa, que é a do Bergoglio, né? A do Papa Francisco. Essa interpretação, professor Emílio, você tirou de onde? Você tirou de onde? Você tem autoridade suficiente para interpretar desta forma? Me mostre. Me mostre. Me prove dentro da doutrina da igreja que a sua interpretação, de fato, ela procede, de fato, ela é verídica, né? Agora é típico do professor Emílio, né? Que eu não sei, professor de quê, pelo amor de Deus, né? É típico dele ter essas interpretações e tudo para ele é o fim dos tempos, é o anticristo e muitas distorções, e tem gerado muita confusão na cabeça de muitas pessoas. O professor Emílio é um herege. O professor Emílio é um desequilibrado.
ele não possui pontualidade argumentativa, ele não possui fundamentação doutrinária de fato para tais interpretações, né? Eu quero então aqui lançar o meu desafio a esse homem. Me mostra lá o documento oficial desta consagração e que, se de fato ela aconteceu, estava dentro de toda a exigência doutrinária da igreja referente à consagração? Ou você está dizendo isso da sua cabeça? Hein? De onde você tirou que a igreja verdadeira é a do Papa Bento XVI e a falsa do Papa Francisco? Quero que você me mostre, tá certo? Agora eu vou mostrar a vocês, queridos irmãos, outros hereges agora da seita chamada Igreja Católica da Obediência a Deus Pai. Sim, aquela seita mentirosa do herege Bento da Conceição. Perceba que está surgindo, né, esse povo que se diz conservador, tradicionalista. Cuidado com esse povo. Cuidado. O verdadeiro católico, ele é tradicional sim, conservador sim, mas jamais é esse tradicionalista. Essa nomenclatura está sendo aplicada a uma geração de pessoas desequilibradas que só enxergam e transmitem uma imagem da igreja problemática, perdida, né? Agora vamos aqui ver como essas pessoas desviadas, essas pessoas que cometem graves pecados em suas interpretações, em seus juízos temerários, veja a forma que eles se expressam, ofendendo ao Papa. Veja aí. Vamos para mais um vídeo. Um vídeo, Francisco diz que Judas não deve estar no inferno. Gilson Kutcher, conta pra gente. A besta lá que está em Rosma lá, que muita gente não, a maioria, até alguns aí que saíram da obra aí para ficar defendendo esse servo aí do anticristo e do maligno. Ele, numa missa na casa de Santa Marta, no Vaticano, no dia 8 de abril agora, falando sobre a Semana Santa e sobre a Santa Ceia e tal, ele disse assim, a gente vem para esse, hein, Rony? A gente tem que vir para esse programa, o cara vem sem planejar muita coisa, que hoje ele meio de surpresa, vamos lá, o cara tem que vir, e o cara tem que ler isso aqui. Ele disse sobre Judas tinha boas intenções, tá tudo em vídeo, né? Vai pensar que Judas tinha boas intenções, Jesus chamava Judas de amigo, e Jesus disse que ia ser traído, mas nunca disse que Judas era um traidor, vai vendo. E eu não sei não se Judas está no inferno. Ele falou isso. Da série Acredite se quiser, ou a rebelião final contra Deus chegou. Uma coisa que me chama a atenção é que Jesus jamais o chama de traidor. Diz será traído, mas não será traído. Não ele o traidor. Esse é o traidor, mas jamais. Aliás, diz amigo e o beija. Mas isso vuol dire che Giuda è no inferno. Que Judas está no inferno? Não sei. Eu guardo o capitello. Eu olho o capitello. Mas isso vuol dire che Giuda è no inferno. Que Judas está no inferno? Não sei. Está no inferno? Não sei. Então é o seguinte, ele disse que Jesus nunca disse que Judas era traidor. Pois é. Bom, logicamente o Francisco a Bíblia dele tem umas partes assim que estão rasgadas, né? Ou rasgadas assim, que ele rasgulha assim de propósito, já para né? Meus irmãos, viram só as expressões, o sarcasmo aplicado para com o Santo Padre, o Papa Francisco. Queridos,
mesmo que o Papa Francisco tenha errado em sua reflexão, nós sabemos claramente como católicos que o Papa só é infalível quando se pronuncia em ex-cátedra. Dizem que ele é o anticristo por causa de erros em suas falas, em seus comportamentos, etc. Então quer dizer que na época de João 22, ele também era o anticristo? Como era isso? Né? Nós já tivemos na história da igreja papas que tiveram erros teológicos, erros morais, tiveram erros de comportamento gravíssimos. Gravíssimos. Vamos imaginar que Papa Francisco errou e tem coisas que a gente não consegue discernir direito, as falas, as aplicações, né? Mas mesmo assim, nós não podemos taxá-lo como anticristo. Nós não temos um posicionamento oficial da igreja referente a isso. Mas os hereges aí, esses homens, são desequilibrados. Olha só a forma que se expressa. Desequilibrados em seus conceitos teológicos, em suas análises. Olha a forma que ele se expressa. O cara dizendo lá que o Papa, né, rasgou a Bíblia, riscou lá. Né? Olha a forma, o sarcasmo, né? O sarcasmo. A forma desrespeitosa de se direcionar. Gente, olha só aqui, eu estou aqui com o Catecismo Maior de São Pio X, porque talvez se a gente fosse usar o Catecismo Amarelo aqui, esses hereges aí iriam dizer, não, mas esse catecismo aí é corrompido pelo Concílio Vaticano II, etc. Depois eu vou usar aqui o Catecismo Maior de São Pio X, que diz, na questão 195, qual é, pois, a dignidade do Papa? Resposta, a dignidade do Papa é a maior entre todas as dignidades da terra e dá-lhe um poder supremo e imediato sobre todos e cada um dos pastores e dos fiéis. Pode errar o Papa ao ensinar a igreja? Resposta, o Papa não pode errar, quer dizer, é infalível nas definições que dizem respeito à fé e aos costumes. Aqui no caso, quando o Papa se pronuncia em ex-cátedra, quando o Papa está em unidade em suas argumentações com aquilo que está dentro da verdadeira revelação de Cristo. 199. Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, que pecado cometeria? Eu estou lendo no Catecismo Maior de São Pio X. Isso daqui é antes do Concílio Vaticano II, já que esses aí dizem que o Concílio Vaticano II foi a pior coisa que existiu na igreja e etc. Né? Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, que pecado cometeria? Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, ou ainda só duvidasse delas, pecaria contra a fé, e se obstinasse nesta incredulidade, já não seria católico, mas herege. Veja só, na questão de número 201, quando foi definido que o Papa é infalível? A infalibilidade do Papa foi definida pela Igreja no Concílio Vaticano I, né? E se alguém ousasse contradizer esta definição, seria herege e excomungado. Questão 203. Como qualquer católico deve proceder para com o Papa? Todo e qualquer católico deve reconhecer o Papa como Pai, Pastor e Mestre Universal, e está unido a ele de espírito e coração. Meus amados irmãos, veja que bem aqui na questão 191, a pergunta é: quem é o Papa? O Papa é quem chamamos também Sumo Pontífice ou Romano Pontífice. É o sucessor de São Pedro na Santa Sé, o vigário de Jesus Cristo na terra e o chefe visível da Igreja. 192, porque o Romano Pontífice é sucessor de São Pedro. O Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro porque São Pedro reuniu na sua pessoa a dignidade de bispo de Roma e de chefe da igreja. E porque, por disposição divina, estabeleceu em Roma a sua sede. E aí morreu.
Por isso, quem é eleito bispo de Roma é também herdeiro de toda a sua autoridade. Esses dessa seita aí dizem que eles tiveram um papa aí chamado Pedro II, gente. Mas o Catecismo Maior de São Pio X diz que tem que ser, para ser papa, tem que ser o bispo de Roma. Tá aqui, antes do Concílio Vaticano II. Então a igreja errou? A igreja errou? Agora, o Papa de vocês é um Papa lá de Santa Catarina, aqui no Brasil, sendo que a doutrina já dizia que tem que ser o bispo de Roma. Então quer dizer que a igreja errou? Então a igreja errando, então Cristo também errou, mentiu? Mentiu? Aí eles pegaram aí uma fala do Papa Francisco referente a Judas, né? Tem um momento que esse cara aí que vai falar, né? A gente olha assim, meu Deus do céu. O cara diz assim, tem muitas pessoas, não, muitas pessoas não, a maioria. E a maioria não é muita gente? Não é muitas pessoas? Não é? Meu Deus do céu. No começo, o cidadão que vai lá começar a apresentação do ataque ao Papa Francisco, ele diz assim, Papa Francisco, né, diz que, ele disse que o Papa disse que Judas não devia estar no inferno. Mas o próprio vídeo que eles publicaram, em nenhum momento o Papa se utiliza dessa expressão, Judas não deve estar no inferno. Outra coisa que ele falou aí, né, depois até ele mostra alguns textos referente a Judas, e eu sei que esses textos existem na Sagrada Escritura, referente a existir a questão da traição, mas o Papa se expressou aí dizendo que nunca Jesus chegou para Judas, dando um massacre psicológico nele, e nem tendo aquele julgamento que destrói. Nunca o Papa chegou dizendo assim, seu traidor. Foi nessa intenção que o Papa Francisco se referiu. Foi nesta intenção. Né? Não tem nenhum texto bíblico, Jesus olhando para Judas, direcionando o seu olhar para Judas, dizendo, você é um traidor. Você é um perseguidor. Não. Jesus falou que existiria ali um traidor, né? Usado pelo demônio, um demônio, até tem assim em traduções bíblicas. Meus irmãos, a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, o Papa, ele tem uma forma de se expressar que ela é distorcida. Eles não olham para a intenção que o Papa teve dentro do contexto daquilo que ele quis apresentar. E mesmo que ele tivesse cometido um grave erro aí interpretativo, ele não deixa de ser o Papa. Ele não se torna o anticristo porque na história da igreja já existiram papas que erraram. Deixem de ser ignorantes. Mas, vamos para cá. Vamos para cá. Essa seita aí, né? Porque esse povo dessa seita aí é igual esse professor Emílio, cheio de interpretações e etc. Mas essa seita ainda é pior do que o professor Emílio, né? Eles dizem que isso aqui é uma revelação de Deus. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, dentro desse livro aqui mentiroso, herético, excomungado já pela Igreja Católica Apostólica Romana, inclusive esse Bento da Conceição foi um excomungado e é um excomungado, né? Vamos mostrar aqui para vocês, que eles gostam, né, de argumentações, então vamos lá, né? Bento da Conceição, que dizia que conversava com Jesus e escrevia tudo que Jesus mandava ele escrever. Vamos ver aqui tamanhas contradições. Você acha que Jesus iria se contradizer, meu amigo? Você acha que Jesus... Porque se o Papa tivesse errado ali na fala dele, ele não estava dizendo que quem estava ali, né? Se o Papa errou, né? E se teve momentos que ele errou em suas interpretações, em algumas coisas, mas ele não atribuiu os erros dele a Cristo. Ele não colocou palavras na boca de Cristo. Mas vamos mostrar aqui dentro desse livrão herético aqui, como esse falso profeta mentiu
dizendo que quem estava falando era Jesus. Primeira coisa que eu quero mostrar a vocês hoje é na revelação de número 16 desse livrão herético aqui, que diz aqui, que Jesus disse a ele, né, o suposto Jesus, Bento da Conceição, dizendo que Jesus mandou ele escrever isso aqui. Meu filho querido, és a força da minha vitória. Você imagina aí, né? Vamos aqui para isso, Jesus dizendo para Bento da Conceição, você é a força da minha vitória. Olha só, que homem poderoso esse Bento da Conceição, não é? Mas vamos aqui vamos mostrar aqui, presta atenção nas contradições. Revelação de número 20, vai ter um momento que diz assim, Jesus diz assim, né? Segundo ele, aqui quem manda agora sou eu, como sempre mandei. Nessa revelação de número 20, Jesus diz para Bento da Conceição, aqui agora quem manda sou eu, e eu sempre mandei. Percebe aqui nessa frase, né? Já algo muito estranho aqui, agora quem manda e eu sempre mandei. Era para ser assim, né? Eu mando agora e sempre mandei. Poderia ter colocado de várias formas. Ou, muito melhor, ter dito, sempre mandei. Mas tudo bem, vamos ver aqui, né? Aqui quem manda agora sou eu, como sempre mandei. Ok. Mas, veja só o que diz aqui, na revelação de número 3. Bento da Conceição diz que Jesus disse assim, tudo que era meu, Satanás me tomou. Gente, isso daqui é já no início, por isso que eu vou ter que sempre estar utilizando isso daqui para mostrar as contradições. Se Jesus disse que tudo que era dele, Satanás tinha tomado, como é que depois Jesus diz assim, aqui quem manda agora sou eu, como sempre mandei? Ora, mas se numa diz que tudo foi tomado por Satanás, e em outra diz que nunca foi tomado, porque aqui está dizendo que se Jesus sempre mandou, então nunca o diabo roubou a autoridade de Jesus. Veja, isso aqui é herético do começo ao fim. Só essa frase aqui você já podia parar a leitura aí. Nessa revelação de número 3, já era o suficiente para vocês dizer, esse livro aqui tem que ser queimado, tem que ser jogado fora, isso aqui tem que ser queimado, não é jogado fora não, que alguém pode achar isso aqui. Né? Mas eu não vou queimar esse livro aqui não, vou ficar utilizando ele para mim refutar essa seita. Aqui já era o suficiente para você tirar toda a credibilidade desse excomungado chamado Bento da Conceição. Ele dizer que Jesus disse, tudo que era meu, Satanás me tomou. Aí depois ele disse que Jesus disse, aqui quem manda agora sou eu, como sempre mandei. Olha só, vamos mais aqui para frente. Revelação ainda 23 diz, meu corpo é santo, é sagrado. Eu estou sendo enganado por estes elementos que nada merecem de mim. Jesus dizer que está sendo enganado. Quem é que pode enganar Jesus? Diz aí. Como é que Jesus diz? Como é que isso aqui é Jesus? Olha o que diz aqui. Meu corpo é santo, é sagrado. Eu estou sendo enganado. Eu estou sendo enganado. Como é que você vai enganar aquele que é onisciente? Jesus nunca é enganado. Mas nesse livro herético aqui, diz que Jesus disse isso. Isso aqui não é Jesus, não. É o diabo que está falando isso aqui. Lá na revelação de número 22, olha só que absurdo. Meu amor, minha bondade, minha paciência vai até certo limite. De um ponto em diante já não dá para aguentar mais. Em tudo o que eu pus a mão pelo direito, tinha que ser meu, mas atrás de mim vem o ladrão e me rouba quase tudo o que é meu. Veja, nessa 22, Jesus já diz que o ladrão, o diabo, né, o inimigo, roubou quase tudo. Mas lá na 3, disse que foi tudo.
contradições. Gente, tem algo tão absurdo aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui também. Tem uma aqui que, meu Deus do céu, é assim um cúmulo do cúmulo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Né? Eu já mostrei no vídeo anterior que nesse livro herético, né, fala que que Deus não levava mais em consideração os pecados leves. Mas olha só aqui o que é que diz aqui. Aqui está dizendo que Jesus disse para esse Bento da Conceição assim, ó. Dei e dou mais ainda para ti, Bento querido, as forças do meu grande poder. Você imagina aí, Deus dizer que deu a onipotência dele para alguém. Isso é um absurdo, gente. Até aqui onde eu li, né, esse livro herético, para vocês terem ideia, existem falas aqui que diz que esse Bento da Conceição tinha a força de Sansão. Entendeu? A força de Sansão, a mesma força que Sansão teve, esse homem tinha. Depois eu vou mostrar essa parte de Sansão para vocês, né? Para vocês entenderem mais ainda o quanto isso aqui é herético. Acabei de mostrar para vocês coisas extremamente absurdas, contraditórias, né? A gente percebe claramente que Bento da Conceição queria ser exaltado, tanto que está aqui, que Deus deu a onipotência dele para Bento da Conceição, porque dizer que eu dei todo o meu grande poder a ti. Olha só. Olha que absurdo isso. Queridos, aí esse povo, eles tentam condenar completamente o Papa Francisco, porque teve aquela questão da Pachamama e etc. Esse povo dessa seita aqui, dessa seita chamada Igreja Católica da Obediência a Deus Pai, eles dizem que o último Papa Santo foi João Paulo II. E eles atacam muito, muito o Papa Francisco por causa dessa situação da Pachamama, de algumas falas e etc. Né? Inclusive, esse desequilibrado também desse professor Emílio, ele fala muito bem de São João Paulo II em muitos dos vídeos e detona o Papa Francisco por causa desse comportamento. Mas vamos olhar aqui, meus irmãos, um vídeo do Papa São João Paulo II em situações semelhantes a que aconteceu no Vaticano na época do Sínodo da Amazônia. Vamos olhar aqui imagens de alguém que hoje está no céu, reconhecido pela igreja, São João Paulo II. Esteve cometendo deslizes nessa parte também. Não é? Mas é santo. Certo? Vamos analisar agora um vídeo para você pensar um pouco. Você que faz parte dessa seita aqui, ou você que segue esse professor Emílio, veja só, um santo da igreja já participou de situações semelhantes ao que aconteceu ao Sínodo da Amazônia, né? E é um santo. Ah, Daniel, foi deslize. Pronto, foi deslize. Foi um erro. Mas a vida desse Papa resume-se a isso? Cuidado com o que vocês estão fazendo julgando o Papa. Cuidado. Olhe essas imagens. A história vale a pena ser mostrada um pouco para o povo perceber a beleza da arte índia.
God now. Holy One Pela people, Jesus I redimim long blood, belongem idia tumas. Me out him thank you, belong me, because you Pela I bung one time sios, belong Christ, na because you Pela I kama one bel. Time you Pela I bung one time Papa, na Son, na Holy Spirit. Junto con el canto del Señor ten piedad, se inculturan los ritos de purificación provenientes de la tradición indígena, que consta de 2 elementos principalmente. Los elementos que tenemos... Viram só? Papa São João Paulo II, né? Agora vou mandar aqui para o professor Emílio, né? Que quer destruir aí a imagem do Papa Francisco, porque lá no Vaticano a Pachamama foi lá e etc, foi honrada e não sei o que, não sei o que. Pronto. Você disse que a igreja verdadeira é a de Bento XVI, tá? Pois vamos aqui também olhar essas imagens que aconteceram e Bento XVI estava lá. Vamos aqui. Assista o vídeo. E agora, professor Emílio? E agora, escravos, servos dessa seita aqui? O que é que vocês têm a me dizer? Qual vai ser a argumentação de vocês? Vocês precisam se converter, certo? Vocês precisam mudar de vida. E você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, tome muito cuidado com esse povo, viu? Que eles distorcem, eles maldam, como diz aqui no meu estado do Ceará,
eles fazem de tudo para fazer você ser um rebelde. Para você ser mais um rebelde dentro da igreja. Quero pegar aqui algumas falas de muita importância. Pegar aqui uma frase de São João 23, que ele disse: Deus não olha a multiplicidade das ações, mas a maneira com que as faço. É o coração que ele pede e nada mais. Deus, ele enxerga a intenção. Vamos ver aqui mais outra frase muito importante, agora do Monsenhor Jonas Abib, que disse, preste atenção: de onde vem a revolta? Ela vem do diabo. Ele é o seu autor. O diabo é o autor da revolta. A gente vê esse povo aí revoltado. Um povo revoltado. Vamos lá. Patrística. Inácio aos Efésios. Quanto mais alguém vê que o bispo se cala, tanto mais o deve respeitar. Meus irmãos. Aqui também na Patrística, Inácio aos Efésios, está escrito: de fato, a todo aquele que o dono da casa envia para administrá-la, é preciso que o recebamos como se fosse aquele que o enviou. Está claro, portanto, que devemos olhar o bispo como ao próprio Senhor. Olha o respeito que devemos ter, principalmente para o bispo de Roma, né? Vamos aqui para mais uma frase do Monsenhor Jonas Abib, que ele diz: ele, o demônio, se revoltou com Deus e consigo mesmo, porque por orgulho perdeu tudo. Olha só a diferença aqui da fala do Monsenhor Jonas Abib, o homem cheio do Espírito Santo, para a fala desse herege aqui, né? Ó, aqui nesse livro aqui herético, diz que Jesus disse que perdeu tudo para Satanás. Já na frase do Monsenhor Jonas Abib, diz que quem perdeu tudo foi o Satanás, não foi Jesus não, meu irmão. Olha só, ele é o revoltado contra tudo e contra todos. E seu objetivo é nos transmitir o vírus da revolta, disse Monsenhor Jonas Abib. Deixa eu ler isso aqui de novo para você. Ele, o demônio, se revoltou com Deus e consigo mesmo, porque por orgulho perdeu tudo. Ele é o revoltado contra tudo e contra todos. E seu objetivo é nos transmitir o vírus da revolta. Esse povo está com o vírus da revolta. Esse povo está desequilibrado, está com... Ó, você que está aí, né, acreditando nessas coisas aí, nessas seitas, nesses perturbados aí, né? Manda uma mensagem para mim, para a gente conversar. Deixa eu te orientar, que esse povo aí, ó, só tá querendo causar confusão na tua cabeça e te afastar da verdade, certo? Eu te explico, é aquilo que você identifica de errado nos papos. Assiste esse vídeo de novo, anota o que eu tô dizendo aqui, estuda o que eu tô dizendo aqui, para você não esquecer das partes que eu mencionei, tá bom? Sobre o bispo de Roma, o sucessor de Pedro tem que estar lá em Roma, sendo bispo de Roma, não é esse Bento da Conceição aí, que mentiu, tá aqui várias contradições. Ele atribui palavras a Jesus. Jesus não se contradiz, meus irmãos. Meus irmãos, finalizando aqui esse vídeo, espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Eu quero aqui pedir a você que reze por mim, pela minha família, e você que deseja aprender mais ainda sobre a doutrina da igreja, eu tenho, certo, um e-book, né? Um livro que eu envio online para aqueles que adquirir, tá certo? Por apenas R$15 você pode comprar o livro que se chama A Verdade Inabalável, Destruindo as Heresias, as Seitas. Gente, nesse livro tem um conteúdo muito bom. Então, por apenas R$15 você pode adquirir. Entre em contato comigo
com o WhatsApp que vai aparecer aqui na tela do seu celular. Se não aparecer aí na tela do seu celular, vai na descrição desse vídeo, tem o meu WhatsApp, que é DDD 85, tá certo? DDD 85 99689 0098. DDD 85 99689 0098. Entre em contato comigo e vamos juntos estudar e destruir essas seitas, essas heresias mentirosas. Não esquece de compartilhar esse vídeo. O meu Instagram é Daniel Silveira Fonteles e estamos juntos nesta evangelização. Deus abençoe.